Aula Frações, parte 3. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de realizar as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de frações através do método aritmético e gráfico. Iniciamos nosso estudo falando da operação de multiplicação de frações. A multiplicação de frações é uma operação bastante simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador, como exposto no exemplo 1. Veja que 2/3 vezes 1/5 é igual a 2 vezes 1 sobre 3 vezes 5, o que resulta em 2/15. Através da forma gráfica, representamos uma das parcelas da multiplicação, que é o número 2/3. E no mesmo desenho, procuramos representar a outra parcela da multiplicação, que no caso é 1/5. Perceba que 2/3, representado pelo símbolo da estrela, ocupa 2 de 3 partes do todo, ao passo que 1/5, representado por triângulo, ocupa 1 em 5 partes. Dos desenhos do triângulo e estrela, percebemos que há apenas 2 partes num total de 15. Tem os dois desenhos ao mesmo tempo. Logo, o número que representa o resultado dessa multiplicação é o número 2/15. No exemplo 2, percebemos a multiplicação do número 4/7 por 3/8. Entretanto, é possível observar que 4 e 8, ou seja, o 4 está no numerador da primeira fração e o 8 no denominador da segunda. São divisíveis por 4. Como a operação é de multiplicação, podemos realizar a simplificação. Então, dividimos o numerador da primeira por 4 e o denominador da segunda fração também por 4. Ficamos então com 1/7 vezes 3/2. 1/7 vezes 3/2 é o mesmo que 3/14. No exemplo 3, temos a multiplicação 3/16 vezes 5/3. Perceba que o numerador da primeira e o denominador da segunda são ambos divisíveis por 3. Logo, ficamos com uma nova multiplicação, 1/16 vezes 5 sobre 1, que resulta em 5/16. A divisão de frações é uma operação que depende da multiplicação. De forma aritmética, procedemos da seguinte forma: mantemos o numerador, que no caso corrente é 1/3, e multiplicamos pelo inverso do denominador, que no caso é 1/2. Perceba que a operação 1/3 dividido por 1/2 é equivalente a 1/3 vezes 2 sobre 1. Finalmente, chegamos ao resultado da divisão, que é o número 2/3. De forma gráfica, percebemos que temos os números 1/3 e 1/2 e devemos realizar a seguinte pergunta: que parte de 1/2 cabe em 1/3? Ou seja, que parte do denominador cabe no numerador? Como os denominadores são diferentes, precisamos redistribuir ou redividir os inteiros em partes que possam ser representados. Fazemos isso dividindo cada terço do primeiro número em 2 partes e cada 1/2 do segundo número em 3 partes. Ficamos então com o
novo desenho, ainda equivalente a 1/3 e equivalente a 1/2. Perceba que do denominador que está representado em azul, cabem 2 partes num total de 3 dentro do denominador. Desculpa, do numerador. Logo, o resultado da divisão é 2/3. No exemplo 5, temos 3/15 divididos por 7/8. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou seja, 13/15 vezes 8/7, que resulta em 104 sobre 105. No exemplo 6, temos 3/4 dividido por 5/4. Mantemos a primeira, que é 3/4, e multiplicamos pelo inverso da segunda, que é 4/5. Realizando a operação de multiplicação, já com o processo de simplificação, chegamos ao resultado 3/5. As operações de potenciação e radiciação também são facilmente executadas para frações. Numa potenciação de fração, vale a seguinte regra: realizamos a potenciação do numerador dividida pela potência do denominador. No caso do número o cubo de 3/4, resolvemos essa operação ou utilizando a propriedade de potenciação, que seria 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, ou simplesmente elevamos numerador ao expoente e denominador ao expoente, resultando em o cubo de 3 dividido pelo cubo de 4, o que nos dá por resultado o número 27/64. No exemplo 8, temos um caso de radiciação de frações. Raiz quadrada de 9/25. Calculamos raiz do numerador e raiz do denominador. Este número é o mesmo que raiz de 9 dividido por raiz de 25, o que nos dá por resultado o número 3/5. Esperamos que você tenha compreendido as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de frações, que serão importantes ao longo de toda a sua caminhada com estudos de matemática.